No sweat. English made easy. E aí, tudo certo? Se a ideia é conseguir contar histórias em inglês, falar sobre uma viagem, sobre o que aconteceu ontem, bom, o segredo para tudo isso está no Simple Past. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Pois é, a pergunta de $1 milhão é essa, né? Como que a gente pega uma lembrança, uma coisa que já aconteceu, e transforma numa frase em inglês que faça sentido, que soe natural? Fique tranquilo, porque é isso que a gente vai aprender a fazer agora. Bora começar então pelo começo. O que é esse tal de Simple Past? Imagina que ele é a sua máquina do tempo no inglês, é a ferramenta que a gente usa para falar de tudo que já ficou para trás. A definição é super direta. O Simple Past, ou passado simples, serve para falar de ações que, olha só, começaram e terminaram lá no passado. Ponto final. Elas não têm mais nenhuma ligação com o agora. Aconteceu, acabou. Simples, né? Ok, então a gente já sabe o que ele é. Mas quando exatamente a gente usa, em que tipo de conversa ele aparece? Vamos ver agora as situações perfeitas para ele entrar em cena. Basicamente, ele tem 3 usos principais. O primeiro, para falar de uma ação que já foi concluída. O segundo, para contar uma historinha, sabe? Uma sequência de coisas que aconteceram. E o terceiro, para falar de hábitos antigos, coisas que a gente fazia e não faz mais. Vamos ver um exemplo de cada um, para ficar bem claro. Olha aí o primeiro caso, uma ação concluída. A frase em inglês, I watched a movie yesterday, que em português fica, eu assisti a um filme ontem. Percebe? A ação de assistir ao filme começou e terminou ontem. Fechou, acabou. Agora, para aquele uso de contar uma sequência de fatos, tipo uma mini história, fica assim: I woke up, took a shower and went to work. A tradução é exatamente a ordem dos fatos. Acordei, tomei banho e fui trabalhar. Uma coisa depois da outra, tudo no passado. E o terceiro uso, o do hábito que não existe mais. Sabe aquela coisa que a gente fazia sempre? When I was a child, I played soccer every day. Em português, quando eu era criança, jogava futebol todos os dias. A grande sacada aqui é essa. Era um hábito, mas hoje não é mais. Beleza, agora a gente vai pro coração da coisa, os verbos. Eles são tipo os tijolos para construir as frases. E no Simple Past, eles se dividem em 2 grandes grupos, os verbos regulares e os irregulares. E qual a diferença entre eles? É bem fácil, na verdade. Os verbos regulares são os certinhos. Eles seguem uma regra. É só colocar ed no final. Já os irregulares são os rebeldes. Cada um tem sua própria forma, não seguem padrão. Esses não tem jeito, a gente precisa memorizar. Olha só como os regulares são tranquilos. O verbo work, que é trabalhar, no passado fica worked. Watch, assistir, vira watched. E play, que é jogar ou brincar, fica played. Viu só? É basicamente colocar o ed no final. Claro que tem umas regrinhas de ortografia para a gente ficar de olho, né? Por exemplo, verbos que terminam com consoante mais y, como study. A gente tira o y e coloca ied. Fica studied. Outro caso, verbos curtinhos, com a sequência consoante-vogal-consoante, tipo stop. A gente dobra a última letra antes do ed. Fica stopped, com 2 p's. Agora, vamos dar uma olhada nos irregulares. Aqui a forma muda bastante. O verbo go, que é ir, vira went. See, ver, se torna só. Eat, comer, vira ate. E have, ter, fica had. Esses são super comuns, a gente usa o tempo todo, então vale muito a pena conhecer. Ok, já entendemos os verbos. Agora é hora de juntar tudo e montar frases de verdade. Vamos ver como fazer frases afirmativas, negativas e, claro, as perguntas. Para fazer uma afirmação, a fórmula é bem simples. Primeiro vem o sujeito, depois o verbo já no passado e aí o complemento da frase. Olha o exemplo. She visited her parents last weekend. A tradução é, ela visitou os pais dela no fim de semana passado. Direto e reto. Agora, para negar alguma coisa, a gente precisa de um ajudante. O didn't. A estrutura muda um pouco. Fica sujeito, depois o didn't e atenção, o verbo volta para sua forma normal, sem ed. Por exemplo, they didn't go to school yesterday. Em português, eles não foram para a escola ontem. E essa dica aqui é importantíssima, vale ouro, presta muita atenção. Depois que a gente usa o didn't, o verbo principal tem que voltar para a forma base dele. Ou seja, nada de falar didn't visited ou didn't went. O certo é didn't visit, didn't go. O didn't já mostra que a frase está no passado, então o verbo não precisa mudar. E para fazer uma pergunta, a gente usa outro ajudante, o did. E ele vai lá para o começo da frase. A fórmula é did, depois o sujeito e de novo o verbo na forma base. Igual na negativa.
Olha só, Did you watch the movie? Que quer dizer, você assistiu ao filme? Show! Chegamos na reta final. Agora é hora de juntar todas essas peças, ver umas dicas finais e fazer um resumão para tudo ficar bem fixado na cabeça. Uma dica muito boa é prestar atenção nas palavras que marcam o tempo. Expressões como yesterday, que é ontem, last night, last week, last year, ou seja, noite passada, semana passada, ano passado, 2 days ago, 2 dias atrás, ou uma data específica, como in 2010. Todas essas palavras são como placas de sinalização dizendo «Ei, use o Simple Past aqui». E para fechar, esse resumo aqui mostra tudo de uma vez, usando a mesma frase nos 3 formatos. Na afirmativa, I visited New York last year. Eu visitei Nova York no ano passado. Na negativa, com o ajudante, I didn't visit New York last year. E na pergunta, Did you visit New York last year? Fica super claro ver a estrutura de cada uma lado a lado. Pronto, é isso. O Simple Past pode parecer complicado, mas no fundo não é nenhum bicho de 7 cabeças. Com essas ferramentas que a gente viu, qualquer pessoa que está aprendendo já consegue montar suas frases e começar a contar as próprias histórias em inglês. Thanks for watching. Subscribe.